Bom, e começa então agora aqui o nosso Biodiversidade dentro do nosso Câmera Mais para falar hoje de um assunto muito importante. A Amora está aqui junto comigo e com o Thiago Baldini, como toda sexta, para falar para a gente sobre o uso de fogos de artifício, que é um assunto, né, que já em pleno 2022 ela quer descer. Gente, desce, vai lá, princesa. Ela quer com você agora. Ah, pronto. Bom, pleno 2022 e a gente ainda está discutindo se pode, se não pode usar fogos de artifício com barulho, enfim, com estampido, né? Era pra gente nem estar discutindo isso mais, isso já devia estar definido, né, Thiago? Bom dia pra você. Bom dia, Raquel, bom dia, todo mundo tá em casa. Bom, falei que ia trazer um bicho perigoso aqui, ó, grande, né? Quase uma onça, vou trazer uma onça aqui, trouxe uma oncinha aqui brabinha, que se apertar ela virou a onça. Bom, a gente trouxe a Amora aqui, essa alhazazinha nossa, justamente para ilustrar isso, para falar, né, como a Raquel disse, nessa época, principalmente em Copa do Mundo, e aí está chegando as festas de fim de ano, a grande problemática que é a soltura de fogos com estampido, né, Raquel? Assim, são muitas coisas para levar em consideração em relação a isso, principalmente também, né, questões políticas, enfim, mas a gente sabe que principalmente aqui na nossa cidade, algumas outras cidades pequenas, as coisas só funcionam quando tem o interesse político. E não é o que a gente vê aqui, né? Em 2019, Raquel, o Rafael Mazieiro, lá, quando era vereador, ele colocou um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores para que para que acabasse esses fogos com estampido aqui na cidade. São várias as cidades do Brasil hoje que não tem mais fogos com estampido. Acabaram com isso. Você pode comercializar, né, fogos com estampido, fazer exportação, na verdade, ou até vender para outras cidades que não são proibidos, mas as cidades que têm essa legislação, têm esse projeto de lei, que deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores, não tem mais. E a gente tem grandes cidades do Brasil, inclusive, né, que já seguem esse modelo, que é uma forma de proteção também. Sim, a gente vê, ó, a gente tem no Senado, Raquel, esse projeto de lei, projeto 05 de 2022, que está em tramitação no Senado para que acabe no Brasil inteiro, para que todo o Brasil não tenha mais esses fogos com estampido. E aí o senador lá até fala a respeito disso, fala a questão de decibéis, Raquel, diz que esses fogos podem chegar mais ou menos a 175, 180 decibéis, e para você ter noção, o que a gente aguenta, o corpo humano, na verdade, que fica naquele limiar de dor, sabe, chega até 120 decibéis. Então você imagina os fogos estourando, isso eu estou falando para a gente, para o ser humano. Esses bichinhos aqui, ó, a Amora aqui, por exemplo, escuta aproximadamente 4, 5 vezes mais que a gente. Os bichos, vou falar isso da biologia daqui a pouco, mas rapidamente falando, as orelhas dos cães são assim, é como se você fizesse, Raquel, uma concha aqui no ouvido. A gente faz até isso para pesquisar anfíbios e você consegue ouvir mais longe. Então esses bichos naturalmente têm isso, né? E aí ele fala sobre isso, sobre esses decibéis. Cara, é absurdo você ter fogo de 175, 180, às vezes até mais decibéis, e a gente consegue ouvir ali até 110, 120 no máximo, até começar a sentir dor. Então você imagina o que é para esses bichos aqui a soltura de fogos com estampido. Eu acho que já passou da hora de acabar com isso, né? E aqui na cidade, Raquel, e aí é um assunto novo, né, que você que está em casa nos assistindo, às vezes nem prestou atenção nisso, porque eles, na verdade, a Câmara de Vereadores solta assim, né, em pedaços e tal, e a gente, muitas das vezes, se você não ficar alerta, não seguir eles nas redes sociais, você nem fica ciente. Mas retomaram isso de novo, esse projeto de lei, agora esse ano. Se eu não me engano, foi o vereador Tabalipa e o Damasceno, né? Retomaram esse projeto de lei que foi do Rafael Mazieiro e ia entrar em votação. Agora, só que não entrou. Não entrou. O pessoal viu até ali, o nosso diretor colocou para vocês um print da matéria, né? Sim, o pessoal vê. Tem até um print da matéria, tem essa que é do Senado, essa é o projeto de lei. Essa, ó.
Mas isso porque a gente tem, infelizmente, o comércio que ganha com isso, né? Que ganha em cima da dor e do problema, uma questão de problema social que a gente tem. E aí houve, então, essa pressão em cima e foi retirado. Foi retirado e não se sabe quando que vai votar. Não se sabe, simplesmente protelaram essa questão da votação, esse projeto de lei, e sabe-se lá quando vai retomar isso. Com certeza não vão retomar agora, né? Principalmente a final da Copa do Mundo, acho que é dia 18 de dezembro. Então, com certeza até lá não vão retomar, vai que o Brasil vai para a final e ganhe. Então, o comércio vai vender muito com isso. Natal, Ano Novo, e aí provavelmente se voltar, vão voltar só ano que vem, mas desde 2019. A gente vai ter Flamengo no Mundial também, né? É outro fato aí, né? Eu esqueci disso. Né? É importante, tão importante quanto o Natal, gente. É o Flamengo no Mundial, verdade, é verdade. Tem Flamengo ainda, né? Acho que é uma comoção, até agora o flamenguista falando, uma comoção até maior que a seleção brasileira, mas enfim. Nossa! Essa foi boa. Mas não, brincadeiras à parte, é tenso assim, sabe? Você que está em casa, eu tenho certeza que você, todo mundo hoje tem um pet e sofre com essas questões. Eu tenho pet, como todo mundo sabe, né? Eu tenho alguns animais, tenho gaviões, tenho os animais, né, Raquel, que a gente cuida, fazendo projeto voluntário aqui para a cidade, fazendo resgate de fauna e condicionando esses bichos em viveiros para soltar esses bichos ou os bichos machucados que não podem voltar à natureza. E esses bichos sofrem demais toda vez que o pessoal solta fogos. A gente vê aqui, ó, o negócio é tão absurdo, assim, até se eu começar a falar, eu até me irrito com isso, mas a gente teve nas últimas eleições, né, candidatos na época, um candidato na verdade, que era candidato a vereador, né, e ele era pela causa dos animais. Se elegeu, né, em cima dessa base. Se elegeu em cima dessa base. E aí, ele não passou para deputado, não foi eleito, mas teve uma boa votação e apareceu ali nas redes sociais soltando fogos atrás de fogos, comemorando. Como pode isso? Uma pessoa que se elegeu falando que cuida dos bichos, né? Tem até uma ONG aqui na cidade que teoricamente ajudava essa ONG, e aí começou a soltar fogos e foi uma problemática muito grande. Os bichos lá em casa sofreram com isso. A Amora é um bicho que eu vou explicar daqui a pouco alguns métodos para você driblar essa questão. A gente faz basicamente isso com a Amora. A Amora tem um certo medo, claro, né, Raquel? Todo bicho tem medo por conta do barulho, a altura do barulho, mas ela consegue, de certa forma, se manter tranquila, vai para perto da gente, ela não causa grandes alardes. Mas acho que a gente tem até uns videozinhos aí de alguns animais que olha só, Raquel, olha lá, é absurdo. Eu tive, Thiago, eu já perdi um gato por conta de fogos de artifício. Numa virada de ano, ele teve um infarto fulminante, morreu. O gato morreu por conta dos fogos. Então, assim, e esse é um relato meu, de um dos animais, mas existem animais que entram no desespero tão grande que foge de casa, né, se perde, não consegue voltar para casa, ou tenta se esconder em locais inadequados, aí se machuca. É muito sério, gente, essa questão mesmo. O prejuízo que traz para o bichinho é uma coisa de louco. Olha lá. Tem cães, Raquel, que perdem membros, sabe? Aí o cachorrinho se esconde com a Amora, né? Não sei se é um Lhasa, um Shih. Olha o desespero desse cachorro. O vizinho filmando, olha só. Tentando entrar, gente. Numa hora dessa aí, o bicho prende a cabeça numa grade dessa e como é que tira? Vai ter que chamar o corpo de bombeiros, vai se machucar. Então é um absurdo, né? E aí, além dos animais, a gente tem um outro problema também, que são... Nossa, gente. Medo, bichinho. Olha, se essas imagens não sensibilizam você aí em casa, eu não sei o que pode sensibilizar. A gente falou aqui, né, Raquel, do pessoal do comércio que fez uma grande pressão para os vereadores. Assim, eu até, de certa forma, eu entendo, porque o pessoal compra esses fogos e até então é liberado, né? Mas eu acho que tem que ter aquele pouco de empatia, né, cara? As pessoas têm que ter noção. Eu tenho certeza que esse pessoal do comércio tem pets também.
tem pets, ou que a gente vai falar daqui a pouco, até conhece pessoas, idosos ou crianças autistas, né? Que não é possível que não se sensibilizam com isso. Então, eu costumo falar isso para as pessoas que eu conheço, mais próximas de mim. Então, vamos ter um pouco mais de empatia. São muitos pets, muitos animais silvestres, muitas pessoas, idosos e crianças, crianças e adultos com TEA, né, autistas, que podem sofrer grandes problemas com isso. A gente daqui a pouco vai passar algumas imagens também. Raquel, não sei como é que está o nosso tempo, eu falo demais, você me dá uma controlada. Tem um recadinho, Raquel, acho que a gente pode até passar, o que você acha? Passar um recadinho de um médico veterinário? Aí depois que a gente passar esse recadinho de um médico veterinário... E a gente vai passar esse recadinho médico veterinário, ele fala um pouquinho, é o Dr. Pet, o Alexandre Rossi, é um dos veterinários mais conhecidos a nível nacional, né? E ele fala uma das técnicas, Raquel, para você acalmar esse bichinho, acalmar esse pet. Então, a gente vai escutar esse recadinho dele e aí eu vou explicar um pouquinho do motivo disso. Então, preste atenção esse recadinho e depois a gente vai falar outras coisas interessantes para você minimizar esse impacto do bicho hoje, esse ano, e aí você começa um trabalho para o ano que vem, para que quando chegue no final do ano que vem também, o seu pet não sofra com isso, né? Agora, perto do final de ano, muita gente está falando de um negócio que foi apelidado como pano do medo. O que é? É a pessoa pegar um pano ou uma faixa elástica e aí você vai enrolar no cachorro, criando uma certa pressão sobre ele. Existem produtos já feitos para isso, né? Então são uma espécie de uma roupinha, mas que tem uma pressão um pouquinho maior, né? São mais seguras as roupinhas que já são feitas para isso do que improvisar, porque improvisar sempre pode ter alguns riscos, e isso que eu queria contar um pouco aqui para vocês. Passa aqui no peito do cachorro, depois aqui passa por trás, e aí a gente vai prender aqui atrás. Quais são os problemas aqui que a pessoa tem que tomar cuidado? Dependendo do jeito que o cachorro se mover ou tentar tirar, isso aqui pode travar e prender a circulação dele. Então é raro, mas pode causar esse problema. Há uma outra coisa, o cachorro que não estiver acostumado com roupinha ou com alguma coisa meio apertada, ele pode ficar se sentindo desconfortável. E algumas pessoas podem até achar que o cachorro está melhor, mas na verdade ele está congelado, porque ele está achando aquilo lá tudo muito estranho. Vamos ver se a estopinha está achando estranho. A estopinha está meio esquisitinha, mas agora ela já está vendo que ela pode andar, está interessada no petisco, então ela não está muito apavorada com a faixinha. Senta, muito bem, da pata, aí. Bom, mas para a gente saber se funciona ou não, a gente tem que prestar atenção no comportamento do nosso cachorro. O que os estudos científicos mostraram? Que os cachorros que usam essa faixa e essa pressão diminui o batimento cardíaco médio deles durante eventos como tempestade. Então a gente falou, pô, que bacana, né? O coração batendo mais devagar significa que o cachorro está mais relaxado. Mas isso não necessariamente é verdade. Por quê? Pode ser que a pressão sobre a pele que esteja fazendo o coração bater mais devagar e não seja resultado sobre o estresse. Por isso, fizeram outro estudo e testaram o cortisol da saliva dos cachorros. O cortisol, ele indica o estresse. E aí eles compararam cachorros que usaram faixas como essa de cachorros que não usaram. Não deu diferença. O que a gente ficou muito desanimado, né? E tem ainda um outro estudo que foi através de questionários com pessoas que têm cachorros medrosos, que colocaram a faixa. E a maioria delas, quase 90%, falaram que houve alguma melhora no comportamento dos cachorros. O que elas notaram? Que o cachorro bocejava menos e que ele colocava a língua para fora menos. Essas duas coisas podem estar ligadas com o sinal de estresse. Resumo da ópera.
vale a pena testar, sim, desde que você faça isso com antecedência, verifique se o cachorro está confortável e se não tem perigo de prejudicar a circulação dele. Se tiver algum desses perigos, não use. Olha que interessante, né? Uma tática interessante para a gente utilizar e que remete realmente à necessidade de proteção do bichinho, né, Tiago? Sim, são várias explicações biológicas, né, Raquel, em relação a isso. Essa questão do bicho, você passar essa faixa no bicho, desde que não aperte, tem que ter cuidado e estar sempre de olho para que de repente essa faixa não fuja e prenda o pescoço, remete, assim, primeiro a gente tem que deixar de humanizar os animais, a gente tem que cuidar dos nossos pets, amá-los, enfim, mas não são seres humanos. Então, assim, a gente imagina esses bichos sempre na natureza, Raquel. Essa faixa diz que aquele animal vai se sentir protegido, porque normalmente ele entra numa toca, se sentir acuado, e aí a toca dele é sempre muito pequena, de forma que esse bicho consiga somente fazer a volta dentro da toca. Ele não pode entrar e ter que voltar de ré, vamos dizer assim. Mas ele entra e consegue fazer a volta. Então ele tem proteção em cima, tem proteção embaixo e tem proteção dos lados. Com isso, esse animal fica super tranquilo. E a intenção da faixa é justamente essa. Então você vai comprimir essa faixa no bicho, no dorso e no ventre, e esse bicho vai se sentir um pouco mais confortável. Eu sempre digo, e a recomendação dos veterinários e de adestradores, né, e a gente sempre remete os adestradores de cães até os falcoeiros também, né, que as pessoas que adestram as aves, como eu faço, que nunca, nessa época, Raquel, nunca deixe seu pet, essa é a primeira recomendação, nunca deixe seu pet sozinho. Então, se seu pet tem medo ou não tem medo, a gente nunca sabe, a gente estava falando aqui no intervalo, que tem gente que parece que quando sabe que você tem medo, solta fogos em cima da sua casa, né? E aí você nunca sabe se esse dia vai ser agora, no final desse ano. E aí você deixou, meu bicho, meu pet é tranquilo. Eu vou viajar, eu vou para casa de um vizinho, vou deixar ele lá porque ele é de boa. Nesse dia o vizinho pode tacar fogos dentro do seu quintal e esse pet vai se machucar. Outra questão interessante para falar, como eu falei, a gente vê sempre essa questão da biologia. Então, uma das coisas que você que está em casa tem que fazer, nunca pegar o pet e fazer o que eu estou fazendo aqui. Começou a soltar fogos, agarra ele. Eu sei que é muito difícil fazer isso, aqui, ó, que a primeira coisa que a gente quer fazer é abraçar o bicho. Mas os especialistas falam que você não pode pegar esse bicho, botar no colo e começar a fazer carinho, porque você vai estar dando um reforço negativo para ele. Você vai estar mostrando para ele, você vai estar falando assim, você tem que ficar com medo, realmente, está soltando fogo, fica com medo. Pode ficar com medo aqui, que você está aqui. Então, ele nunca vai deixar de ter medo. Nunca vai deixar de ter medo. Então, esses bichos seguem, normalmente, Raquel, o comportamento dos seus donos. Seu macho alfa, principalmente. Né? Na natureza, os jovens, quando começa a soltar trovões, vai cair um temporal, por exemplo, os bichos da natureza, os bichos selvagens, os canídeos, né, os lobos, eles sempre ficam com medo. Os adultos, como já passaram por isso, eles ficam mais tranquilos, vão para sua toca e ficam acuados. E aí esses adultos servem de exemplo para os filhotes. Então, é a referência. Então, você tem que ser a referência para o seu pet. Então, se você está dentro de casa, está assistindo TV, e seu cachorro começou a ficar com medo, continua assistindo TV, deixe o seu cachorro entrar dentro de casa. Se ele encostar em você, deixe ele ficar encostado, mas não pegue ele de maneira nenhuma no colo, porque isso vai causar um reforço negativo para o bicho. São várias outras situações. Eu, Raquel, vou até postar, né, hoje no YouTube, no meu canal do YouTube, e tem outros canais que postam alguns sons que acalmam esses bichos. Então isso, por exemplo, para esse ano, você tem problema com o cachorro, vá lá no YouTube, procura um som interessante para esse bicho ficar escutando, e quando estiver soltando fogos, você bota esse som para o seu pet ouvir. Tem alguns depoimentos, até a gente colheu até alguns depoimentos na internet, né, que o pessoal publica, de mães que tentam conter assim, seus filhos, né? Uns ficam mais nervosos, outros não, mas é comovente assim, você ver isso. E eu tenho, como a Raquel falou agora há pouco, eu tenho certeza que você que está em casa e você solta fogos,
depois que você tiver ciência disso, você não vai soltar mais, né? Você vai começar a ter empatia com essa galera, tanto com os pets quanto para animais selvagens, principalmente com as pessoas, os idosos e as pessoas autistas. Então a gente tem até um videozinho, né, Raquel, falando sobre isso e mostrando esse depoimento dessas pessoas, dessas mães, de duas mães na verdade, com seus filhos, seus respectivos filhos, sofrendo na hora dos fogos. Já tá começando o quê? É barulho? Sim, Já. já. Mas vai acabar que horas? Só depois da meia-noite. Mas está muito. Agora são umas 7h30. Vai demorar um pouquinho. É. Quanto tempo? Mãe, se ficar aqui até a hora que acabar, Eu vou lá no meu quarto. mas Você vai comigo lá. eu quero que alguém fique aqui comigo, eu quero companhia. Então, você vai fazer companhia pra mim lá no meu quarto. Que aí você joga o seu jogo e eu assisto um filme. Pode ser? Pode. Então fala pra mim que você é um cara corajoso. Eu sou cara corajoso. E você é um menino lindo. Sim, eu sou. E você não vai chorar mais por causa do rojão. Não vou. Não vai? Não. Então tá bom, então. Porque você é o amor da mãe. Tá bom? Tá. Te amo. Também. Beijo. Beijo. Assustada e com dores, a menina chora. Ela se debate e recebe a ajuda da mãe. O vídeo foi publicado na internet e mostra o sofrimento de crianças autistas sempre que ouvem fogos de artifício. Que triste isso, né? É lamentável a gente ver uma cena como essa. E olha, você que solta fogos aí nos períodos de festividade, são reações como essa que você provoca em diversos lugares, em diversas casas, em muitas pessoas por aí, infelizmente, né, Thiago? Porque eu acredito, Raquel, que tem pessoas que nem fazem isso por mal, às vezes não tem a informação mesmo, a consciência disso. A gente está aqui para isso, justamente para falar sobre isso, para mostrar cenas como essa e conscientizar a população, aqueles que não viram ainda, não tinham noção disso, passarem a ter ciência e deixarem de soltar fogos com estampido. Solta só fogos lá que não faz barulho, é tão bonito. Eu acho interessante também. Tem seu impacto também para o meio ambiente, mas é um impacto bem reduzido, então acho que não vejo problema. E para o pessoal do comércio, eu acho que tem que ter um pouco mais de empatia, tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Sei que tem esse material, beleza, não foi votado pela Câmara dos Vereadores, vai passar esse ano com certeza, mas que ano que vem eles retomem isso e votem, e o pessoal do comércio, já sabendo, se organizem para não comprar esse material, comprar somente sem estampido, ou até, Raquel, seria interessante o pessoal nem precisar votar, talvez, né, já comprava esse material sem estampido. Já tem, né, a disposição aí da clientela para poder fazer a comercialização sem necessidade de uma lei. Bastava um bom senso, né, de todas as partes, aí já facilitava para todo mundo. Exatamente. Então, é a informação que a gente veio trazer hoje aqui. Tiago, tá na hora da gente ir para casa, mas antes, então, deixa eu lembrar o pessoal que tem Jogo do Brasil daqui a pouco. Nós estaremos todos torcendo. Vamos aproveitar e reforçar esse pedido, então. Vamos comemorar de forma consciente, né? Sem atrapalhar aí o bem-estar dos animais, o bem-estar de tantas pessoas também que não podem lidar com todo esse barulho dos fogos. E antes de ir embora, é claro, Tiago, qual que é o seu placar para hoje, Brasil e Camarões? Olha, vou jogar com o time reserva, né? Antes de mais nada, eu queria que botasse o Everton Ribeiro e o Pedro, né? Não é possível, Tite. Tite. Meu Deus do céu, Tite. O flamenguista tá vivendo para isso, não, Tite. Eu acho que vai ser 2-1 Brasil. 2-1. Porque você tá econômico nesse placar? mas os caras qual correm que é o demais. Seu, Juliana? Tem nem noção? Bom, eu tinha Péssimo em futebol. Eu tinha deixado o meu placar para o final, né? O William falou 2-0, o Eliel falou 3-1, o meu placar vai ser 3-0. Diferente do jogo passado, que inclusive pela primeira vez na vida eu apostei no empate do Brasil, porque historicamente o Brasil nunca tinha ganhado da Suíça em Copa do Mundo, então eu fui na história. Hoje eu vou apostar 3-0, é isso.
Esse é o meu placar. 2-1, o Pedro vai entrar, se Deus quiser, vai fazer um gol no finalzinho para desempatar o jogo e... Empate? Pelo amor de Deus, meu coração não aguenta não. No eu tô finalzinho. voltando do Covid aí, a respiração não funciona, nada funciona direito. Faz comigo não, eu vou empatar, meu filho. Empate Haja não. coração. Empate não, por favor. Bom, você em casa, obrigada pela companhia ao longo dessa nossa semana. Ó, semana que vem eu tô de férias, vou lá na sua terra, dar uma passeadinha. É só um bate e volta. Vou lá na sua terrinha no Rio, dar uma passeada na semana que vem. Na semana que vem, o nosso Câmera Mais volta, viu? Na segunda, às 10:11, vocês terão a companhia da nossa Bela Mais Bela, nossa Miss Vilhena, que vai estar por aqui com vocês. E eu me despeço voltando somente depois, no dia 13. Ó, pra você em casa, um beijo no seu coração, uma ótima tarde pra você, um ótimo jogo do Brasil pra gente e uma ótima semana depois também. A gente se encontra só daqui uns dias. Até lá, tchau, tchau.